pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática, volume 4, 2021, do segundo ano do ensino médio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e vamos para as questões. Vamos à correção da segunda semana de atividades do segundo ano do ensino médio. Aqui a gente está trabalhando com geometrias e medidas. O tema da semana é poliedros e a primeira questão já pede, né? Ela já diz que dados os poliedros abaixo, identifique o que se pede. Então a gente tem um primeiro poliedro e ele pede para a gente calcular aí, encontrar, né? Dizer quantos e quais são os vértices. Então nós temos 8 vértices aqui nesse poliedro. Cada pontinho preto desse destacado aqui, olha, né? O encontro de duas arestas, olha, é um vértice desta figura, desse poliedro. Então, nós temos 8 vértices, o A, B, C, não, A, B, C, D, E, F, G e H. Pergunta, aqui no caso, quantas e quais são as arestas, né? Então, nós temos 12 arestas. Cada linha dessa aqui, olha, né? Cada lado que forma uma das figuras aí das faces, né? Então, cada linhazinha dessa aqui é uma aresta. Então, nós temos 12 arestas. Então, tá aí, olha, o AB, a aresta AD, AE, essa que sobe aqui, ó, tá? Pra gente ver alguns exemplos. Então, estão aqui nomeadas e listadas as arestas AB, AD, AE, BC, BF, CD, CG, DH, tá vendo? DH e HG. Quer saber quantas e quais são as faces? Então, nós temos 6 faces. Cada quadrado desse aqui, né? Cada quadrilátero desse aqui, olha, que forma, né? Que a gente junta para formar esse poliedro, para formar esse sólido, é uma face. Então, aqui nós temos 6 faces, né? A, B, C, D, A, E, F, G, H. Então, olha, E, F, G, H. Então, aqui em cima tem esse quadrado, é uma face. Então, as faces estão aqui nomeadas, ó. A, B, E, F, AD, EH, CD, GH e BCFG. Então, você pode ir pausando aí, identificando, né, todos esses elementos. E aí, quer saber qual é o nome desse poliedro? É o hexaedro. Nós vamos classificar de acordo com a classificação que está lá no PET de vocês, tá? Quanto ao número de faces. Aqui a gente poderia dizer que é um cubo, né? Visualmente olhando, parece um cubo. Mas a gente não tem nenhuma medida precisa aí, nada falando, né, que os lados são iguais, que, né, são realmente quadrados aí que estão formando. Então, a gente vai classificar de acordo com a classificação que veio no PET, que é em relação ao número de faces. Então, nós temos aí um hexaedro. Aí, na próxima figura, mesma coisa. A gente quer saber quantos são os vértices, quantas e quais são as arestas, quantas e quais são as faces e qual é o nome do poliedro. Então, indo aí para os vértices, nós temos 4 aí nesse caso. A gente tem aqui, a gente vai classificar ele quanto ao número de faces, a gente vê que a gente tem uma pirâmide aqui de base triangular, né? Então, nós temos, olha, 1, 2, 3 vértices na base e mais um vértice aqui. Então, são 4 vértices, o A, B, C e o D. As arestas, nós temos 6 arestas. Então, nós temos 3 aqui na base e mais 3 laterais. Então, AD, AB, AC, BC. Então, na ordem que eu coloquei aqui, né? Olha, AB, AC, AD, BC, CD, aqui, ó, e BD. São as arestas. Quanto às faces, nós temos 4, vão ser 3 faces laterais mais a base, né? Então, as faces são ABC, por exemplo, olha, é a base, tá vendo? Nós ainda temos a ABD, ADC e BDF, que vão ser as faces laterais. E o nome do poliedro, a classificação dele de acordo com o número de faces é o tetraedro. A próxima, novamente, então nós temos aí um poliedro, a gente quer saber quantos e quais são os vértices, quantas e quais são as arestas, quantas e quais são as faces e o nome. Então, o vértice nós temos 10, olha, a gente tem uma figura aqui cuja base é um pentágono, tá vendo? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 arestas, né?
em cima aqui e embaixo também, olha, na outra base nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, 10 vértices, que são as letrinhas que estão aí, ó. A, B, C, D, E, K, L, M, N, O. Quanto às arestas, nós vamos ter 15 arestas aí. Então, nós temos 5 em cada uma das bases, mais 5 laterais aqui, ó. Então, por exemplo, o CM aqui é uma aresta lateral. Então, nós temos 15 arestas. A AB, aqui essa vírgula ficou errada aqui, tá, pessoal? Então, ó, AB é uma aresta, BC, CD, DE, AE, KL, LM, MN, NO, OK, OK, né? É um O e um K, AK, BL, MC, ND e OE. Já as faces, nós vamos ter 7 faces aí. Então, eu tenho as duas bases pentagonais e 5 faces laterais. Então, são 7 faces. Então, olha, as bases, elas vão ter 5 lados, né? Então, por exemplo, A, B, C, D, E. É aqui, olha, a base aqui embaixo, tá vendo? Nós temos K, L, M, N, O. A outra base aqui, que tá em cima. E aí as faces laterais que são formadas por quadriláteros, né? Então, vão ter 4 lados. Então, BCML, CDNM, DEON, EAKO, ABLK. E o nome do poliedro. Então, quanto aí ao número de faces, né? A gente vai ter aqui. Eu coloquei a mão aqui que minha digitação deu uma falhadinha. A gente tem um heptaedro, tá? Então, tá aí a primeira questão. Vindo para a questão número 2, ela diz que um poliedro convexo é composto por 7 faces e 15 arestas. Quantos vértices ele possui? Bom, então é um poliedro convexo, então para ele é válida a relação de Euler. Essa relação ela diz o seguinte, ó, que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Aqui no exemplo, olha, eu tenho 7 faces e 15 arestas. Quero achar o número de vértices, né? Então, ó, o número de vértices vai ser igual ao número de faces, que é 7, igual a 15, que é o número de arestas mais 2. Então, resolvendo aqui essa relação, olha, eu vou ter que o vértice vai ser igual a 17, né? 15 mais 7, 17, menos o 7 que está positivo, eu levo negativo para o outro lado, né? Então, nós temos aqui 10. Portanto, a resposta aí são 10 vértices. É a questão número 2. A questão número 3, ela diz que um poliedro possui 2 faces octogonais e 8 faces retangulares. Pede para determinar o número de arestas e o número de vértices desse poliedro. Bom, o número de faces aqui, olha, a gente já consegue definir que o total são 10, né? Porque eu tenho 2 faces octogonais e 8 faces retangulares. Essas 2 faces octogonais, elas são as bases, né? Então, cada base é formada por um octógono, ou seja, uma figura com 8 lados. Então, cada uma dessas bases, elas vão ter 8 vértices. Se eu tenho 2, eu também consigo definir o número de vértices aqui, né? Então, 8 vezes 2, eu vou ter 16 vértices. Eu coloquei a figura aqui, um exemplo, né, de que figura seria essa para a gente enxergar, ó. Então, eu tenho a base octogonal, tá vendo? Formada por um octógono, e as faces laterais, né? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. O outro lado também vão ser 8, né? A figura para a gente poder visualizar, né? Mas dá para entender aí, e dá para a gente deduzir, né? E, aliás, nem é deduzir, né? A gente lê aqui, interpretando, vendo aí quais são o número de vértices que essa figura tem. E aí, vai faltar para a gente encontrar aqui, então, o número de arestas, né? Então, vou usar a relação de Euler. A relação de Euler, ela diz que o número de vértices, que no caso aqui é 16, mais o número de faces, que no nosso caso é 10, tem que ser igual ao número de arestas, que é A mais 2.
Aqui eu vou somar, olha, 10 com 16, 26. Isso é igual a A mais 2. Ou seja, o valor de A vai ser igual a 26 menos 2. Então, o número de arestas aqui é 24. Portanto, eu tenho 10 faces, 16 vértices e as arestas, né? Vou colocar aqui para a gente completar, 24. Então, tá aí a questão número 3. Vamos dar prosseguimento aí à correção do nosso PET. A número 4 pede para a gente observar os poliedros e analisar as afirmações. Então, aqui eu tenho prisma, tenho aqui um heptaedro, né? Uma figura com 8 faces, olha, eu tenho 2 bases pentagonais e 5 faces laterais. E aqui também eu tenho uma pirâmide, né? Mas aqui a gente vai ter, olhando o número de lados, olha, a gente tem uma base aqui hexagonal, pentagonal, aliás, né? 1, 2, 3, 4, 5 e mais 5 faces laterais. Então, a gente tem aqui um hexaedro. Aí, a primeira afirmativa diz o seguinte: o primeiro poliedro é um poliedro de Platão, já o segundo não é. Vamos analisar o que é o poliedro de Platão. Isso aqui está no PET, mas eu trouxe aqui para a gente analisar. Então, os poliedros convexos, chamados poliedros de Platão, são aqueles que satisfazem simultaneamente a 3 condições. Então, todas as faces têm o mesmo número de arestas. A gente já viu que no caso da primeira que isso não acontece, né? Mas, enfim, de cada vértice partem o mesmo número de arestas, e aí, nesse caso, a relação de Euler é válida. Então, tem que seguir essas 3 regrinhas aqui para ser um poliedro de Platão. E ainda fala lá no próprio PET que existem apenas 5 classes de poliedros de Platão. Então, tetraedros, hexaedro, octaedro, dodecaedros e icosaedros. A gente vê, então, que o primeiro aqui, que é o heptaedro, não entra. Então, a primeira alternativa aqui, ela é falsa, porque ela diz, né, que o primeiro seria um poliedro de Platão e nenhum deles é. Então, a primeira alternativa aqui é falsa. Deixa eu pôr vermelho para destacar aqui e diferenciar do PET. A segunda alternativa diz que ambos os poliedros são convexos. Essa aqui é verdadeira, é uma afirmativa verdadeira. Lá no PET vocês podem ver, perdão, lá no PET vocês podem ver com mais clareza, né, a explicação de poliedros que são convexos ou não. Lá tem mostrando exemplos. A terceira afirmativa diz que a relação de Euler é válida para o primeiro, mas não é válida para o segundo. Essa é falsa porque a relação de Euler é válida para os dois são poliedros convexos, então ela é válida para os dois e não apenas para o primeiro. Tá? A quarta afirmativa diz que a classificação dos poliedros quanto ao número de faces é hexaedro para o primeiro e heptaedro para o segundo. A gente viu que é o contrário, né? O primeiro aqui, ó, ele é um heptaedro, né? Ele tem 7 faces. Ele é que é o heptaedro. Heptaedro. E esse aqui, o segundo, é o hexaedro. Então, eles trocaram aqui a classificação, portanto, também é falsa a quarta afirmativa. Então, olhando aí na sequência, a alternativa correta é a letra D, né? Ó, a primeira questão, a primeira afirmativa é falsa, a segunda é verdadeira e as duas últimas são falsas. Letra D é o gabarito aí da questão. A número 5, ela diz o seguinte: sobre as sentenças, é correto afirmar. Então, a primeira sentença, ela diz que o octaedro regular tem 8 faces quadradas. A segunda diz que o dodecaedro regular tem 12 faces pentagonais. E a terceira diz que o icosaedro regular tem 20 faces triangulares. Bom, primeiro, o octaedro. Então, tem as figuras aqui para a gente dar uma olhada nelas. Ó. A primeira figura é o octaedro. A gente percebe, olha, que o octaedro, as faces são triangulares. Deixa eu ver se eu consigo destacar uma aqui. Deixa eu aproximar e ver se eu consigo destacar uma aqui para vocês enxergarem um pouco melhor. Mas a gente vai perceber que as faces aqui, ó, elas são triangulares. Ó. Tem um triângulo aqui formando as faces, né? E lá disse que
seriam faces quadradas. Então, é falsa a primeira afirmativa. Depois diz que o dodecaedro tem 12 faces pentagonais. Vamos ver lá na figura se isso é verdade. E ó, nós temos aqui a segunda figura, é o dodecaedro, e de fato, olha, as faces são pentagonais, são pentágonos aqui, ó. Figuras de 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Então, verdadeira aí a segunda afirmativa. E depois, né, a terceira diz que o icosaedro tem 20 faces triangulares, né? O icosaedro regular tem 20 faces triangulares. E de fato, então a terceira figura aqui, ó, a gente percebe que as faces sim são triangulares. Acho que dá aí para vocês enxergarem. O meu triângulo ele sai um pouquinho aqui da posição corretinha, mas é só para vocês, eu destaquei só para que vocês possam visualizar um pouco melhor, né? Que às vezes não dá para ver a figura aí, ó. Mas cada face aí é um triângulo. Então, é verdadeira também a terceira afirmativa. Então, aqui é verdadeira. Então, é correto afirmar apenas uma é verdadeira? Não, a gente viu que a primeira é falsa. A segunda é verdadeira? Sim, mas não é só ela. A 3 é verdadeira, também ela não é a única verdadeira. 1 e 3 são verdadeiras? Não, porque a primeira é falsa. Portanto, o gabarito correto é a letra E. A 2 e a 3 são verdadeiras, é o gabarito da questão número 5. E é a questão que encerra a nossa segunda semana de correção. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o vídeo e a gente se vê na próxima semana de correção. Forte abraço, bons estudos!